Muito boa noite, estamos ao vivo mais um dia para um bate-papo com um convidado. Este quadro que a gente gosta tanto, que às vezes acontece lá no YouTube, às vezes acontece aqui no Instagram. E hoje eu tenho um convidado especialíssimo, que é o Caio Sasaki, do Portal do Trader. Já venho falando do Portal do Trader bastante esses dias, em que eles fizeram uma super semana ali de mini contratos, abriram a turma para o plano TNT, um monte de coisa, então vocês já estão sabendo, nesses últimos dias a gente já falou disso. E hoje é mais um papo assim com o Caio, né? Vamos conversar com ele, falar sobre trajetória, que ele é um cara que está há mais tempo que eu no mercado, tem muito para contar pra gente, muito a agregar. Boa noite, tudo bem? Fala, Paula, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui, que honra. Maravilha. Obrigado aí pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo. Boa noite. A galera tá entrando ainda. Vou pedir pra galera que entrar já clicar no coraçãozinho, entregar essa live aí para todo mundo no Instagram. Esse é o jeito que o Instagram entende que a gente está ao vivo. É isso aí. E também para aquela pessoa que tem curiosidade de operar tape reading. Nem todos os traders começam pelo tape reading, né? E muitos ainda não entendem como que é esse operacional. Eu tenho umas perguntinhas aqui para o Caio a respeito disso hoje. Então já manda no aviãozinho também, daquele seu amigo, aquela sua amiga que tem curiosidade de entender. Eu posso dizer que o Caio é um dos ícones do mercado, que quando eu comecei a estudar análise gráfica, ele já estava lá. Eu tô ficando velho. Nos bastidores. Bom, isso aí denuncia a idade, né? Denuncia a nossa idade. Mas me conta, falando disso, como que foi o início do day trade, ou enfim, do trade no geral para você? Como que você iniciou no mercado? Assim, eu sempre tive uma proximidade muito grande com o mercado porque eu tinha um primo que era operador de pregão viva voz. Isso na década de 90. E esse primo ele foi morar na casa dos meus pais, morar comigo, né? Então eu convivia de perto com ele e eu vivia indiretamente um pouco daquela rotina maluca do pregão viva voz. Então, ali eu já conhecia muita história de mercado, já conhecia muito da rotina dos scalpers, né? Que era assim que eles chamavam quem era trader naquela época. Só que assim, eu era moleque, eu era novo. Então, eu ainda trilhei uma jornada, fui fazer faculdade. Depois que eu me formei em 2005, eu resolvi fazer alguns cursos, correr atrás para trabalhar no mercado financeiro, porque eu tinha vontade de trabalhar no mercado financeiro. Sempre olhei para aquilo e tive aquilo como um objetivo, uma meta de vida. E aí eu não tinha muito por onde começar, eu falei, bom, vou estudar, né? Eu vou estudar, alguma hora alguém vai querer me contratar porque eu sou uma pessoa estudada nesse assunto. E eu estava fazendo um mestrado na área de física aplicada à economia. E aí um amigo meu estava passando por um processo seletivo para entrar dentro de uma mesa e eles me chamaram para uma entrevista. Eu mandei currículo, ele me deu um toque, eu mandei currículo também. Esse meu amigo foi aprovado, eu fui aprovado também. E, bom, passei Mas uma no processo. mesa de um institucional. Era uma mesa proprietária, mas Mesa proprietária? gringa. Na época, na verdade, foi a maior mesa proprietária que existiu já. Chamava Swift Trade. Ela deixou de existir em 2010, porque por conta da crise do subprime, um monte de acordo de Basileia. Aí os caras não aguentaram. Começaram a tomar muita multa também, porque os traders começaram a se unir para fazer movimentos coordenados de mercado. Então, a empresa se viu obrigada a mudar o negócio. Na verdade, eles fizeram um cambalacho, criaram uma outra empresa que comprou essa empresa, que teoricamente abriu falência, e hoje essa empresa chama Day Trade The World, e trabalha sobretudo com traders na Ásia. Mas, assim, eles ainda admitem traders em outros lugares do mundo. Então, até hoje eles são uma mesa proprietária, estão vivos aí. E foi ali que eu comecei. Né? O primeiro dia, eu lembro até hoje, meados de 2006, junho, eu sentei na frente de uma máquina e o cara explicou o que a gente ia fazer. Ele deu uma aula
em inglês, explicando que a gente ia operar day trade. Até então eu não sabia que era day trade. E explicou como funcionava a plataforma, como você mudava os tickets, né, as ações que você operava, enfim. Ali, de fato, minha jornada na prática começou. Até então eu tinha feito alguns cursos de probabilidade, de estatística, de operador de pregão eletrônico Viva Voz. Eu tinha inclusive um certificado já para o crachá, que a galera chama, o crachá não, a senha para poder operar a plataforma, né, profissional de BMF, Porque mas isso eu é do nunca quando? exerci. 2005? 2005 para 2006. E Sim. 2006 foi de quando eu, de fato, comecei a clicar. E aí é uma coisa até interessante, porque até então, assim, todo mundo que me rodeava, que era de mercado brasileiro, obviamente não usava gráfico, né? Não existia isso de usar gráfico. Operador de pregão não tem gráfico, não tinha tablet, né? Para descer lá no pregão. Não existia tablet nessa época e mesmo se existisse, não daria tempo dos caras analisarem por um gráfico. Então, era muito no olho ver o comportamento das pessoas que negociavam e seguir o fluxo através desse comportamento. E os caras que operavam nessa mesa, por onde eu comecei, eles também operavam na base do fluxo, né? Muitas vezes tinha um cara, eles contrataram um cara que ficava em umas caixinhas, ele narrando o mercado o dia inteiro. Era o Ben. Ben até hoje é um dos narradores de mercado norte-americano mais famosos que existe. E embora eu não entendesse o que ele falava, porque além de ser um inglês muito rápido, era cheio de termos técnicos, só Uhum. pela entonação de voz dele, eu entendia se tinha alguma coisa acontecendo. Então, você escutava o cara, começava a gritar, você percebia É o chá euforia. do chá do chá do chá. É, não, eu Só que lembro que em eles inglês. falavam muito cars, cars, cars. Eu não entendia direito o que era cars, mas eu sabia que quando o cara começava a falar cars era lote. Depois eu fiquei sabendo que cars tinha a ver com entregas de commodities, então vinha nos caminhões, nos carros, né? Então, um carro era tipo um lote muito grande, né? E o cara entrava 20 cars, e o cara começava a falar dos nomes dos players, né? Mary Buy, Morgan Sell, JP Buy, JP Buy. E aí você falava, caramba, tá rolando alguma coisa medonha aí. E aí você olhava o preço mexendo, você sabia para que lado tava rolando aquele negócio medonho. Então, Uhum. assim, esse foi o meu início no mercado. Eu demorei ainda um bom tempo para ter um real primeiro contato com o gráfico. Tanto é que nessa mesa chegou a entrar um cara que usava gráfico e ele era a minoria lá, né? E ele era a chacota de todo mundo, porque não fazia sentido para ninguém, né? Um cara abriu um gráfico e o apelido dele era Bollinger de Cristal, Bollinger de porque Cristal. porque ele não fazia sentido pra ninguém. Falava, meu, você tá maluco, você tá Será que ele olhando aí sofria bullying, Ah, coitado? pra caramba, pra caramba. Ah, o pregão, né? O pregão era um ambiente extremamente hostil no mercado financeiro. Um ambiente Sim. machista, hostil, então isso rolava bastante. Era outro, né, tempo, né? Sabe que eu conversei com o JP, que era operador também do Pregão Viva Voz, e ele falou Sim. exatamente isso, assim, ó, é muito comum o cara que foi operador ou que viveu o Pregão Viva Voz operar fluxo, porque no É. offline era isso que a gente fazia, a gente observava a movimentação dos players para a gente entender Uhum. para onde o mercado ia. Exatamente. Mas o mais curioso é que eu não comecei no mercado Viva Voz, né? Eu fiz o curso, cheguei a visitar o pregão, na época do curso fazia simulações de negociação, mas quando eu fui contratado foi para fazer um negócio que inclusive ninguém fazia na época, que era operar no mercado eletrônico. Não existia mercado eletrônico em 2006 no Brasil. Uhum. E só que no mercado norte-americano isso estava, nossa, fervilhando. Então, eu aprendi o que os caras faziam no pregão Viva Voz, porém, naquela época já tive o privilégio de aprender a fazer sob a ótica do mercado eletrônico. Então, Nossa. foi onde eu comecei, de fato, a entender um pouco mais pelo menos o que eu fazia de mercado, né? E era basicamente operação de scalping trade. Também não dá para falar que com isso eu conseguia visualizar movimentos mais longos. Não, eu entrava, pegava uma operação curta, saía. Entrava, pegava uma operação curta, saía. Fazia centenas de operação no único dia. Então, assim, era meio que um micro-universo. Não dá para também pegar aquilo lá hoje, olhando, né, um negócio com mais maturidade. É óbvio que não dá para pegar aquilo e dizer que aquilo era o mercado. Era o meu microcosmo ali. Era o que eu Sim. sabia fazer. Era o meu umbigo.
na E época. aí, quando que foi a virada para realmente mercado brasileiro e operar fora da mesa? Foi quando eu comecei a apanhar, 2000 e, final de 2007. Quando começou, o mercado ficou muito estranho. Quando começou a ver o subprime, eu não sabia o que que era, eu nunca tinha passado por uma crise, e a maioria das pessoas ali não sabiam. Os gestores que estavam na mesa não sabiam, né? E olha que alguns deles tinham passado pela bolha das .com na Nasdaq, mas assim, ninguém sabia direito o que estava rolando. E o mercado estava começando a ficar muito estranho. Os movimentos muito estranhos, assim, muito repentinos. A SEC é a CVM dos Estados Unidos, ela do nada lançava umas regras de short sale rule. Né? O short sale rule é proibido vender a descoberto. A gente fala, bom, mas como é que você não pode vender descoberto, cara? Por que esse cara tá mandando essas regras? A gente não entendia, né? Inicialmente. Mas dava para burlar, dava para você ir lá comprar um lotinho de 100 e aí a plataforma entendia que você estava comprado e você podia vender. Só que aí na hora de vender você vendia 20 mil. Então Entendi. dava para dar umas burladas, a gente ainda fazia isso. Mas a verdade é que assim, a gente não entendia direito e por não entender, obviamente, começamos a apanhar bastante. Não só eu, como diversos traders da mesa. E nisso, eu recebi um convite para ir para uma área de gestão de uma corretora. Na época era a Intra Corretora, isso era 2008 mais ou menos. E, pô, eu falei, tesão, né? Vou aprender, vou chegar com os caras que faz gestão de fundo. Tinha muito clube na época a área de gestão mexia com clube também. O mercado era muito pequeno, você pode pensar. Né? Hoje praticamente nem se fala em clube de investimentos. Uhum. Aí eu mudei para lá. Quando eu fui para lá, putz, meu leque expandiu muito, porque até então eu não sabia que era uma ação ONPN, porque isso só existe no Brasil praticamente, né? Isso é invenção do brasileiro, ação ONPN, Unit. Lá é tudo uma coisa só, né? Uma coisa só tem uma Apple, só tem um Google. Aqui não, aqui você pega Petro, como é que você vai explicar para um gringo que tem 3 ações da Petro diferentes? É muito difícil de entender e Sim. para mim era difícil de entender. Para mim era difícil entender a questão de termo, como é que o cara faz um termo, o que que é isso, tipo, o que que são opções, né? Para mim era um universo muito bizarro, assim, novo. Então eu fui aprendendo muita coisa. Tanto em termos de ativos que você conhece, então meu leque ele pá, abriu, de repente surgiu uma infinidade de ativos que eu poderia operar. Mercados Uhum. futuros, eu nunca nem pensei em mexer com mercados futuros, porque eu olhava a oscilação do S&P, aquilo era medonho, dava medo, eu falava, não vou mexer com isso. E técnicas, né? Porque aí eu fui aprender o que era análise fundamentalista, aí eu fui entender o que eram operações estruturadas utilizando opções, eu fui entender o que era análise técnica, porque tinha um cara que era absurdamente bom nisso. E aí aquilo começou, inclusive, a me deixar cismado. Eu falei, cara, como é que esse cara acerta isso? Como é que ele enxerga isso com essa precisão? Como é que ele enxerga esses movimentos? Tipo, não tinha fluxo para aquele movimento acontecer. Como é que ele sabia que o movimento ia detonar o movimento de compra, né? E aí eu comecei a estudar mais coisas, comecei a conhecer mais coisas, assim, foi uma época de muito conhecimento. E eu lembro até hoje que quando me chamaram para trabalhar lá, eu dei um mega de um passo para trás do ponto de vista financeiro. Porque eu operava no mercado gringo, eu ganhava em dólar, ganhava bem, e aí Uhum. o cara me colocou eu ia assumir um trabalho de auxiliar de gestão era auxiliar de gestão de recursos de renda variável, um negócio assim. E eu falei, caramba, e o salário era R$ 1.800. E eu falei, caramba, como é que eu vou dar um passo para trás assim? Mas uma coisa que desde de sempre assim, botei na minha cabeça, Dani, eu não tô nessa por dinheiro ainda. Eu vou aprender pra caramba com esses caras. Então, beleza, não preciso ganhar dinheiro agora, eu ganho uma grana, eu guardo, minha vida vai ser vivida bem, não vou diminuir meu padrão, mas eu também não vou deixar Estou de aprender. investindo no meu próprio conhecimento, né? Que É, nesse caso é a é, experiência, né? Tem muito a ver exatamente. com. E aí eu aprendi pra caramba, foi aí que eu comecei a ter um contato real com o mercado financeiro brasileiro. Ah, e aí é curioso que assim, depois passou um tempo, a corretora foi comprada pelo Citibank, né?
E aí a hora que, putz, o olho de muita gente brilhou, porque de repente eles eram funcionários de uma corretora nacional, que era grande, a Intra para a época era uma corretora grande, e mas, pô, Uhum. você vai se tornar um funcionário do Citibank, né? Era o Citibank, é o maior banco de varejo do mundo. Então os olhos da galera brilhou e o meu apagou, porque quando eles fizeram isso, eles eliminaram a minha área de Não quero gestão. mais. É, eu falei, não, não quero, banco eu não quero, pelo amor de Deus, isso aqui não é vida. E é muito engessado, né? O banco ele trabalha de forma muito protocolar. Ele não. E corretor é um negócio, ainda mais naquela época, era um lance muito informal de relação. Então, pô, você abria a porta lá da sala de gestão, tava de cara com a mesa, você trocava ideia com os operadores. Então, putz, Mais fácil Chinese de Wall. resolver, né? Ah, Eu nossa. trabalhei no Citibank, eu vou te dizer uma coisa, a maior reclamação que eu tinha era por ser um banco gringo. Porque às vezes uma Hum, mudança de um diretor lá nos Estados Unidos impactava de um jeito na operação aqui brasileira, que em um mês a gente tinha três novos diretrizes, ah, assim, cada uma para um lado. Você fala, meu é, Deus, não como eu sei para onde que eu falei, sigo. é Então muito é punk. engessado. É muito protocolar. E aí, eu lembro até uma coisa fantástica que aconteceu nessa época, porque quando eles chegaram, quando o Citibank comprou a corretora, eles não podiam, a corretora não podia mais ter uma área de gestão, porque o Citibank já tinha essa área e parece que essa área era terceirizada e por acordo eles não poderiam gerir internamente, fazer gestão, porque isso era um acordo com o parceiro para quem eles terceirizaram essa atividade. Então, quando eles compraram a corretora, a primeira coisa que eles fizeram foi extinguir a minha área e mandar todo mundo embora, menos eu. Eles me jogaram para a mesa. Provavelmente porque eu era bom e eu era muito barato. Então eu falei, não, segura esse cara aí que, Deixa ele aí. putz, deixa ele aí, manda ele para mesa. Só que nesse tempo que eu fiquei na mesa, sei lá, nesse tempo de transição, foi uns 2, 3 meses, eu fiquei responsável pelas carteiras dos clubes, né? Os caras não deixaram os fundos comigo, mas os fundos provavelmente migrou, tinha muita grana envolvida. Deixaram as carteiras dos clubes. E aí eu lembro que e pegaram, sei lá, pegaram as carteiras mais toscas, jogaram na minha mão. Aí eu falei, ah, cara, já que essa carteira tá na minha mão aqui, eu, moleque, né? Eu falei, vou girar essa porcaria aqui. E aí eu lembro que em 3 meses eu mandei as carteiras que eram as três últimas do ranking, tinha umas 20 carteiras de clubes na corretora, as três ficaram em primeiras, ou duas delas ficaram em primeira. Eu lembro que eu fiz um negócio e realmente falei, caramba, mandei bem pra caramba, né? Fazendo scalping em Vale, eu lembro até hoje. E aí um dos diretores do sítio ficou sabendo e me deu uma puta de uma bronca, porque eu não podia, obviamente, gerir aquelas carteiras, porque aquilo não era mais atribuição minha, enfim. Mas aí eu fiquei mais broxado ainda. Eu falei, cara, E, não poxa, acredito. colocou para o primeiro lugar ali. Aí eu falei, eu não acredito que eu vou ficar nessa mesa atendendo o telefone e apertando o botão para um cara que quer executar a ordem. Eu falei, não é para mim, eu não gosto disso, eu não gosto. Tem cara que adora, tem cara que é Que é operador de muito mais mesa, operacional, né? é muito Assim, mais operacional. E aí você tinha que ficar ligando para cliente para vender recomendação, ficar batendo carteira de cliente para ver quem tinha saldo em conta. Falar, você tem uma grana aqui, o que você acha de investir nesse fundo? Não sei. Daí eu falei, não, não é para mim, cara. E nisso eu vinha recebendo convites para ir para a Interfloat. E a Interfloat, na época, ela era tipo, sei lá, era a McLaren, a Ferrari dos traders, pessoas físicas. Todo mundo que era trader, isso em 2009 mais ou menos, ia para a Interfloat. Os operadores de pregão que trabalhavam para um banco e sonhavam um dia em operar para si, que pediam as contas, eles corriam para operar através da Interfloat. Então, assim, era lá que todos os traders, pessoa física, estavam, né? E quando eu recebi o convite para integrar a equipe de estratégica deles, aí eu tipo não pensei duas vezes. E aí os caras falaram: "Ah, mas você tá maluco, velho? Você tá saindo do Citibank para ir para uma corretora local". Eu falei: "Ah, cara, mas não é, aqui não é o lugar para mim, eu não quero, eu não gosto", e fui, né? E aí lá uhum. foi uma nova escola, porque lá eu me deparei com a análise técnica voltada para trading mesmo, porque até então o que eu conheci de análise técnica era voltada para a parte de gestão de carteira, mais longo prazo. O cara era excepcional, o analista que atuava lá. Ele era muito bom. Mas era um negócio mais longo prazo. E na Interfloat, não. Na Interfloat era os scalpers, eram os caras que giravam curto, giravam o dia inteiro. E não era à toa que era a corretora que mais movimentava volume financeiro na época, né? Tanto Uhum. é que em 2011 a Interfloat foi comprada pela XP Investimentos. E nisso eu já era o chefe de análise da Interfloat.
E aí eu fui parar dentro da XP como gerente de análise que cuidava das operações de curto prazo, de curtíssimo prazo. E, bom, aí foi um novo desafio, porque até então na Interfold eu lidava com um cara que já era de pregão, já era calejado, já sabia negociar. E na XP eu comecei a lidar com os caras que não sabiam o que era uma ação e estava negociando lá, sem saber direito com o que estava lidando. Então aí Ainda foi mais um. em 2011, né? Tava muito na fase É, do educacional, da XP, então tava, muita tava. gente ainda descobrindo, né, o que era a Bolsa de Valores. Ainda temos É, pessoas nessa situação hoje em dia, mas em 2011 era nossa, um o mar. mercado estava engatinhando, sabe? Eu estava vendo o dólar futuro, o mini dólar, que na verdade nem era WDO na época, era WDL. E ele negociava um volume financeiro de 1,5 milhões por dia. E hoje o mercado negocia 150 bilhões por dia. Ou seja, ele cresceu 100 mil vezes. 100 mil vezes ao longo de Uau! 10 anos. Então, naquela época, era um negócio muito ainda engessado, tudo era muito embrionário. Assim, antes disso, então, era pior ainda. Eu lembro do IPO da Bolsa, né, que não era nem B3 na época, porque eles fizeram um IPO da Bovespa, depois fizeram um IPO da BMF. Eu lembro que foi um hype tão forte que foi mais ou menos quando saiu o IPO acho que da Credit Card. Foi um hype tão forte que o pessoal da corretora, isso da Intra, pegou gente da recepção, pegou gente de outras áreas para bater cadastro, porque começou a abrir muita conta de uma vez. Era tudo no papel na época, e tinha que colher assinatura de firma. E os caras faziam um cambalacho que você podia fazer reserva no IPO sem ter dinheiro em conta. Porque, bom, eles acreditavam tanto que o IPO ia ser bom, e foi bom, né? Que não precisa nem ter dinheiro em conta, só faz seu cadastro aí que eu faço a reserva para você. Olha como era uma bagunça, era um cambalacho naquela época. Mas enfim, voltando para a parte da XP, e aí foi aí que eu comecei a ter uma noção de trazer toda aquela linguagem que era muito técnica, que era muito pesada, que para mim parecia muito natural, e para quem eu lidava até então era natural. Eu comecei a trazer isso pro nível do investidor pessoa física comum, né? O cara que era, sei lá, era advogado, era engenheiro, era médico, dentista, arquiteto e estava querendo aprender a investir no mercado financeiro. E foi aí que eu comecei de fato a ser desafiado, porque eu comecei a me dar conta que eu sabia, mas eu não sabia explicar. Se você não sabe explicar, você não tem muita clareza do que você faz. Então esse Em contrapartida, processo. quanto mais você explica, mais você vai Mas fica masterizando, né? nítido. Exatamente. Então foi um processo de muito aprendizado para mim. Assim, que eu lembro que eu varava noites produzindo material, escrevendo e sintetizando tudo aquilo que eu fazia de uma maneira automática, né? E para mim foi uma mega de uma escola. E aí os anos se passaram, quando chegou em 2014, eu achei que já era hora de eu voltar a ter uma carreira solo e focar em projetos que eu acreditava. Então foi a partir desse momento que no começo de 2014 rolou uma ruptura, saí da XP e a princípio eu não ia fundar o Portal do Trader, eu tinha fundado uma consultoria, estava operando da minha casa, e Uhum. aí uns amigos começaram a insistir para criar alguma coisa do tipo, porque a XP ela meio que foi pioneira em criar uma televisão para traders. Eles na época queriam comprar até um canal a satélite para poder transmitir para o Brasil inteiro. Mas aí o universo digital estava chegando, então os caras viraram a chave e começaram a investir nessa frente digital. Então, muita gente falava, pô, por que você não replica o que rolava naquele ambiente interno da XP e cria um canal educacional, alguma coisa para traders se encontrarem, uma comunidade de traders online, alguma coisa desse tipo. Então, foi mais ou menos a partir daí que surgiu o portal do trader, né? Uhum. Eu operava, meus amigos, eu tinha amigos que operavam, e no final do dia a gente se encontrava e ficava conversando sobre o mercado, e era até curioso que quem opera fluxo, né, ainda mais se a gente operava muito fluxo em ações você consegue operar muito pesado. Então, eu falo, pô, eu tava operando tal papel. Ah, eu tava operando também, eu vi você era o cara com 4.500? Ah, era Já vi eu, o cara pô. no book já. Pô, eu era ali na fila com 6.200. Caramba, então você tomou esse stop. Putz, você viu que os caras me atropelaram? Então a gente trocava uma ideia.
E a gente falava assim, cara, seria tão animal se as outras pessoas de fato pudessem presenciar uma conversa dessas, porque ela é tão verdadeira em relação ao que rola no mercado. E na época já rolava muita fanfarrice, assim, muito cara, muito oba-oba, né? Muita aula de trading folclórico. E a gente falou, cara, a gente pode. Muita história de pescador, do cara falar uma coisa e É, não era é, bem é. E o assim. cara começava a falar e falava, não, porque aqui, ó, um pivô de alta e eu rompi, eu comprei, você olhava mesmo e falava, esse cara ele não fez isso. Não tava lá. Não fez, ele não fez isso. Ele, na boa, esse cara não fez. Ele tá contando a história, porque ele olhou o gráfico depois que o movimento foi, mas eu E sei que ele não analisar fez gráfico isso. parado é muito fácil, né? É, aí, tipo, direto, isso, eu vi umas coisas dessas e os caras cobravam para ensinar umas coisas bizarras, assim, umas coisas que hoje, tudo bem, hoje você encontra muito fácil. Você aprende análise técnica clássica através da internet, por vídeos diversos. Todo mundo sabe, todo mundo ensina. Não necessariamente todo mundo opera. Mas naquela época a galera ainda cobrava para ensinar isso, para te mostrar o que era um candle, para te mostrar o que era um padrão de ombro, cabeça, ombro, pivô de alta, pivô de baixa, bandeira, flâmula. E aí a gente falou, não, velho, vamos chutar o pau da barraca e vamos começar a mexer nesse negócio. E aí a gente começou a gravar cursos sobre esses assuntos e gratuitos, de graça, para a galera em geral poder aprender sobre de fato o mercado financeiro, sobre bolsa. A gente começou a falar sobre análise de fluxo, que era uma coisa que ninguém conhecia. E aí, depois de um tempo, 2014 a gente fez isso, 2015, meados de 2015, o site estava muito grande. E aí foi a hora que a gente falou, meu, não dá mais para ficar Realmente, brincando. realmente se Né? tornou uma referência, assim. Aí a gente falou, não dá mais para brincar, porque estava começando a ficar caro essa brincadeira, porque a gente ficava pagando hospedagem do site, a gente começou a pagar provedor de e-mail para fazer disparo de e-mail para a base, e aí os prestadores de serviços nisso, né, a Amazon Web Service, a AWS, cobra em dólar. Uhum. O serviço de disparo de e-mail também cobrava em dólar. Aí a gente falou, cara, a gente vai ter que transformar isso num negócio de fato que para de pé e caminha sozinho, porque senão, só Só por zoeira, custos e como foi lá vocês têm, atrás. mantêm. Lá fora é legal, lá atrás foi legal. A gente fez de fanfarrão, mas não dá para fazer desse jeito não. E aí nisso já tinha um dos caras que entrou com a gente, que era o Marcos Moore, ele inclusive era o diretor educacional na XP Investimentos, quando eu trabalhava lá. E ele já tinha uma visão de negócio bem mais ampla. E aí foi aí que a gente estruturou o Portal do Trader como um portal de fato educacional e o negócio começou a parar de pé. Então, Uhum. e aí e nisso tudo eu segui operando sempre, né? Sempre. Até hoje eu sigo operando o mercado. É, E assim, você que pegou esse início operando o mercado americano, já operando fluxo, e começou muito cedo, né? Como a gente disse aqui, tinha muita coisa no mercado que ainda estava se formando, não era esse volume todo que a gente tem hoje, nem a quantidade de players que a gente tem, as pessoas físicas também. Em uhum. termos de plataforma, o que você sentiu, assim, comparando o que você já tinha visto no mercado americano e o que a gente tinha aqui e o que temos hoje? Assim, hoje o que a gente tem em termos de tecnologia, a gente pode dizer que já está equiparado ao mercado americano? São culturas completamente diferentes, né? Eu costumo, assim, a plataforma que eu usava em 2006, nenhuma plataforma brasileira bate ela até hoje. Aquela plataforma Caramba! de 15 anos atrás, ela é um avião perto do que as plataformas brasileiras têm hoje, né? E é até curioso, porque um amigo meu que é trader, ele tá passando por um processo para operar mercado norte-americano através da Day Trade The World, a mesa proprietária. E a plataforma que eu operava naquela época existe até hoje, né? Que eles chamam de PPRO, que na época chamavam de Prosper Pro e hoje eles chamam de PPRO. Uhum. E aí ele falou, e ele ficou abismado, ele falou, cara, essa plataforma é um avião. E, tipo, daí na hora que ele abriu, eu falei, porra, mas é a plataforma que eu usava 15 anos atrás, não mudou nada, não mudou nada, é a mesma, assim. Caramba! Só que ela é muito feia, né? Ela é uma plataforma que não tem aquelas bordinhas, porque os caras, eles pensavam muito em utilizar espaço de tela. E aí entra uma questão cultural. O gringo, ele opera muito pelo que a gente chama de hotkey. Então,
O cara ele só bate no teclado e dá um enter, ele já está mandando uma ordem a mercado, ele já está mandando. É muito limpo, é muito simples, né? É diferente de você ter que conduzir o mouse, clicar em cima do preço, abrir uma boleta, clicar o enter. Isso sei lá, foi cultura do mercado brasileiro porque o GTS, que é a plataforma mais antiga, você trabalhava com a história dos duplos cliques em cima do book para poder negociar. Que ainda assim é muito lerdo, nada é mais rápido do que um teclado, né? Uhum. Então, assim, quando eu olho uma plataforma dessas, eu falo, caramba, como é que alguém não parou para pensar em fazer uma plataforma tão enxuta desse jeito e leve, rápida e sem muito penduricalho? A plataforma dos caras é um negócio muito simples. É basicamente um book de ofertas com uma boleta embaixo. A boleta tem duas linhas, basicamente, onde você controla o preço e a quantidade. Né? E aí, Uhum. claro, tem algumas coisas, mas são duas linhas. Não? O, o meu Superdom, que basicamente é uma boleta com. Cara, tem, sei lá, uns 4 dedos de informação ali. Eu fiquei falando, caramba, velho, não precisava disso tudo. Dava para enxugar. E pior que isso tudo pesa no processamento da plataforma, torna ela necessariamente mais lerda. Então, tem muita coisa que, em termos de E também equiparando, não questão de daria. servidores, né? Eu também Tem, já tem. ouvi falar assim que algumas plataformas que rodam lá rodam de uma forma muito diferente por conta de servidores também. Sim, o mercado norte-americano ele tem um modelo de negociação completamente diferente do nosso. Lá eles têm o que a gente chama de. A gente não, eles chamam de ECN. Eu não lembro o que significa a sigla, mas são como portas de negociação. Então imagina se que você pode negociar através de várias corretoras, assim como aqui. Só que assim, sei lá, eu negocio através de um JP Morgan. Só que você pode comprar ou vender através de qualquer uma dessas portas, que tinha lá Arcapélago, Island, Atem, tinha várias assim. Na prática, como é que isso se traduz? Você tem múltiplas filas de compra e múltiplas filas de venda. Então você tem uma série de filas de compra e de venda no preço. Dá para você entrar vendendo por uma porta, numa fila, e comprando numa outra fila, numa outra porta. E aí a jogada fica É o que a gente fala que lá tem conta muito. red e aqui não, né? E aí tem uma coisa assim que fica muito diferente, que aí você começa a estudar qual fila anda mais rápido. Então, você às vezes opera por uma ICN na venda porque a fila está andando mais rápido, e você opera por outra porque a fila está andando mais rápido. E outra coisa, os preços de execução de acordo com essas ICNs muda de uma para outra. E eles faziam o seguinte: se você agride mercado, você paga, na época, sei lá, era $3 por cada 1.000 ações. E se você posiciona, eu te pago $1 por ter posicionado. Com isso, ele estimulava muito o trader a ficar posicionando o lote e não necessariamente agredir. Então, você só agredia quando você tinha muita urgência. E, obviamente, você podia adotar a estratégia de só posicionar para ficar ganhando $1 só por ter se posicionado. Então, o que eu fazia muito, por exemplo, eu fazia muito trade de 0 a 0, só que eu entrava e saía posicionado. E com lotes animais. Então, sei lá, você fez isso com um lote de 20 mil, você fez 20 mil, quando você entrou, você ganhou $20, $20 na entrada, $20 na saída. Então, um trade de 0 a 0 era $40. Então, às vezes, eu Caramba! ficava o dia inteiro fazendo 0 a 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 e fazia uma puta de uma grana só desse jeito. Né? No Brasil, isso é impossível. Por conta do nosso sistema, não existe essas ICNs, não existe esse modelo, esse sistema. Então, isso jamais vai acontecer. Você receber por posicionar ordem na pedra. E lá também tinha um papel do especialista. Hoje eu não sei se ainda existe. É bizarro como o mercado norte-americano, apesar de ser muito tecnológico, ele mantém umas coisas meio arcaicas, né? Tanto é que você vai na Bolsa de Chicago, ainda existe pregão viva voz. Simplesmente eu não entendo o porquê daquilo, assim. Mas existe. Isso existe, tá? Sai nos noticiários. Tem até um cara que ele sai em tudo quanto é foto, que é um Einstein broker. É um velhinho com cabelo branco para trás, parece mesmo o Einstein. E ele é um dos brokers, é meio que um figurão ali, que tá sempre nas fotos. Será que não é porque na Bolsa de Chicago consolida muita coisa, né? Tem muita coisa de commodities, etc., que a referência é Chicago? Não sei, né? Aí ficou Pode mais old ser. school. E mesmo naquela época, eu não sei, até pouco tempo atrás ainda existia, talvez ainda hoje exista, eu não tenho essa informação, a figura de um cara que é o especialista.
E tem uns negócios meio estranhos, assim, pra gente é muito estranho, né? Que o especialista, ele podia escolher, de repente, essa ponta desse comprador vai fechar com essa ponta desse vendedor. Né? Como se fosse um... Sabe aquelas telefonistas que faziam as ligações antigamente? O cara faz esse trampo, né? Vou bater o martelo aqui, esses dois. É... E tinha uma outra coisa também meio bizarra, que a gente rodava uns robôs lá fora, que era assim, o preço está negociando aqui, tem vendedor, tem comprador, e alguém, por algum motivo, está posicionando ordens de venda mais para cima, ordens de compra mais para baixo. Se por acaso, em algum preço para cima ali não tivesse uma brecha, que não tem ninguém posicionando venda, dava para você posicionar uma compra fora do preço, lá em cima. Né? E a tua ordem ficar pregoada fora do preço, comprando lá em cima. Não sei por que raios isso acontecia. E aí tinha uns scanners que ficava passando, a gente usava para ficar passando ordens fora do preço. E eventualmente você pescava alguém que estava pregoando uma compra muito acima ou uma venda muito abaixo. Então, assim, tinha uns negócios que até hoje eu fico pensando, cara, mas não faz o mínimo sentido. Assim. E no mercado brasileiro não existe, né? Simplesmente não funciona. É, e assim, para mim ficou tudo no passado. Eu nem tenho a esperança de um dia tentar voltar a encontrar esse tipo de operação. Acho que nem sequer existe mais. Se existe, com certeza alguém criou um robô, um scanner muito mais eficiente, de tal forma que nem existe mais. Que tem isso também. E agora, quando você chegou no educacional, porque você ficou uma época mais na gestão de carteira ali para longo prazo, depois teve já uma boa experiência com day trade, mas é muito diferente quando você tem essa vivência de mercado, e você já entendeu longo prazo, já entendeu diversas operações em bolsa, e de repente se depara com um aluno que está chegando no day trade porque quer operar mini índice e nem sabe direito qual que é a composição do Ibovespa e por que que o mini índice existe, né? O que você já pegou, assim, eu teve que dar uns 2 passos para trás, mais ainda do que você já tinha dado na XP, olhar de longe e falar assim, tá, eu vou explicar isso aqui desse jeito, porque senão a pessoa não vai absorver, como é que... Teve algum conflito, assim, de você falar, meu Deus, conflito que eu digo, assim, de situações, sabe? De uma pergunta ou algum aluno te contar uma coisa e falar, meu Deus, eu não sabia que isso podia acontecer com alguém. Teve situações das mais bizarras. Teve uma... Foi logo no começo, assim, quando eu fui parar naquela mesa da intracorretora, quando foi virar Citibank, um cara, ele telefonou lá, eu atendi o telefone e falou, pô, eu quero executar uma ordem de compra na Petrobras, quanto que tá saindo o preço? Aí eu falei para ele, então eu quero comprar tantas ações. Aí ele me deu o código de cliente dele e tal, confirma o número e tal. Confirmei, dei o enter, comprei, tudo certo, tá, então, obrigado. Aí, sei lá, no fim da tarde o cara ligou, ele me falou assim, ô, sou eu de novo, tal, conversei com você de manhã, a gente negociou, né? Eu falei, sim, negociamos. Você mandou comprar a Petro, tal preço. Mas eu tô vendo que o preço caiu, então esquece, eu não quero comprar naquele preço não, eu quero comprar no preço que tá agora. Aí eu falei, cara, isso não existe, né? Como assim? Você se arrepende, não funciona desse jeito o mercado. A operação tá fechada, já comprou. Exatamente, já era. A ordem executada é ordem executada. Eu tive que me deparar com algumas situações mais esdrúxulas. Agora, no universo trader, o que acontece? Dentro da Interfloat, quando o pregão Viva Voz morreu em 2009, o Lombardi, que era o dono da corretora lá, ele criou uma área educacional e para formar novos traders, porque ele falou, cara, eu vou começar a perder meus clientes, né? Porque os meus clientes eram os caras que vinham do pregão Viva Voz, era a maior escola que tinha dentro do mercado, essa escola não existe mais, então eu vou criar um treinamento para formação de traders. Então, ali, muito antes da XP, eu comecei a ter um contato com uma galera mais que tinha interesse de viver de mercado. E o objetivo era esse. Você vai viver de operações de trading no mercado. Então, ali eu comecei a ter alguma experiência já com esse pessoal. Só que eles já eram muito bem recebidos desde o início, né? Orientados em relação ao que existia no mercado, o que podia ser feito. Não existia o online nessa época, então era uma aula presencial, era uma sala, tinha projetor. E quando você ia para a sala, você passava por todo o floor de operadores clientes da Interfloat. A Interfloat tinha um floor com dezenas e dezenas de cadeiras e com telas de computador. Então o cara, quando ele comprava um curso, que não era um curso barato,
Ele automaticamente tinha ali umas semanas de treinamento, e do treinamento ele já ia para a mesa de operação aprender sentado ao lado de outros traders, né? Então, de certa forma, isso impunha não uma questão técnica. Eu acho que a parte mais importante era cultural. Então, pela convivência, você via como os profissionais se comportavam, como eles atuavam, no que eles prestavam atenção. Tinha um cara que fazia o call matinal, que por acaso é quem faz o call matinal de hoje dentro do portal do Trader, que é o Chico, um cara com 40 anos de mercado. Tinha umas telas da Bloomberg espalhadas lá pela sala. Então, o cara, ele respirava literalmente aquela cultura de trading, né? Então, ali o cara, ele era um pouco mais bem recebido, era melhor orientado. Eu não vi sair muita gafe daquele lugar. Só que aí depois não teve jeito. Os caras, quando a XP comprou a Interfloat, essas salas elas acabaram sendo extintas porque elas economicamente não eram viáveis, então transformou tudo em online. E aí foi um novo desafio. E era um mercado assim, online de 2011 era um negócio muito esdrúxulo, né? Vale lembrar que naquela época não tinha live. Não tinha plataforma de live. Não tinha nenhuma plataforma de live. O YouTube foi lançar a plataforma de stream só em 2014, tanto é que o Portal do Trader foi a primeira plataforma, assim, o primeiro lugar que usou plataforma de YouTube para fazer lives, usando os vídeos. Até que tem, até hoje dá para puxar lá os primeiros vídeos do Portal. Você vai ver aqueles Caramba, dados já de virou tanta 2014. rotina nossa que a gente até Pra esquece, gente é né? Que era normal. outro dia mesmo, não tinha live. Mas assim, eu lembro que em 2012, 13, quando a gente fazia nossas lives, a gente assinava uma plataforma de streaming que era muito cara e chamava Live Stream. Live Stream, lembro até hoje. E era uma gambiarra, porque assim, era o live stream para fazer o stream de vídeo e era uma outra plataforma para fazer o chat. Porque, novamente, não tinha uma plataforma igual essa que a gente está aqui conversando, com um chat onde a galera manda alô, manda tchauzinho. Essas coisas não existiam, né? E tinha Então, delay, muito delay. o StreamYard tinha menos delay. O YouTube ele já era em torno de 10 segundos de delay, mais ou menos. O StreamYard ele tinha menos delay, né? Mas como eu falei, era inviável, não era muito escalável e era muito caro. Sei lá, o StreamYard comportava acho que 1.000 pessoas, que era a maior que tinha. Tinha algumas outras que comportavam menos pessoas, mas o StreamYard era tipo a melhor plataforma. E antes disso ainda tinha uma plataforma que era o Lector, que era um grupo de desenvolvedores do Sul, e era uma plataforma que você compartilhava tela e áudio, não tinha vídeo, era tela e áudio, e tinha um chat. E aquilo para a época, assim, era 2011, era um negócio assim fora da caixinha, era muito inovador. Você poder compartilhar a tua tela com dezenas de outras pessoas que estivessem dentro daquela mesma plataforma, né? E pudessem conversar um olhando a tela do outro. Isso era um negócio, assim, fora de série. Mas aí foi... A execução das ordens também evoluiu demais, Pra né? Sei lá, em caramba. 2009, 2011, o home broker nem era do jeito que a gente imagina, né? Hoje em Não, dia, que a gente não. não tinha stop, não tinha como Não tinha ordem nada, oco. nada, nada. Não tinha ordem oco, não, nem existia essa possibilidade de ordem oco. Era um mercado, como eu falei, estava tudo se desenvolvendo ainda. E aí sim, nesse novo ambiente, eu me deparei com muito cara mais perdido que camarão e feijoada. Assim, os caras que não sabiam de fato o que estavam fazendo e fazendo umas loucuras. Eu citei até recentemente uma história de um cidadão que já tinha lá os seus 50 anos de idade, mais ou menos, era funcionário de uma prefeitura, de uma cidade do interior, passou a vida inteira juntando dinheiro, tinha os 300 mil reais em conta. Cara muito ambicioso, ele abriu uma cosmética, e a cosmética também dava um dinheirinho a mais para ele, e ele descobriu o trading. Aí, putz, o cara se apaixonou, exonerou do cargo concursado dele, fechou a cosmética e falou, meu, agora eu vou viver só disso. E, bom, o cara era ambicioso, ele só operava padrão. Aí, sei lá, deu um ano, o cara quebrou.
sei lá, de 300 mil reais ele tinha 30 mil, mas ainda na expectativa de que ele ia recuperar tudo partindo de 30 mil reais. Caramba. E então eu vi muita história triste desse jeito, assim, de gente completamente iludida, totalmente apostador, achando que Uhum. estava E, é enxergando só mais lógica um. no mercado. Só mais Isso uma. aí eu vi Agora bastante. vai. Eu vi bastante. Entendi. E olha que nessa época nem tinha ninguém fazendo muita propaganda, venha ser trader você também, não tinha isso, assim, tipo, Uhum. o cara ele vinha parar no universo de investimento em bolsa de valores na época. Eu lembro que nessa época eu falava muito de commodities agrícolas, era tipo meio que a grande novidade. Aí um pouquinho depois surgiram os primeiros fundos imobiliários, aí foi um boom em cima daquilo. Mas ninguém estava pensando de fato ser trader. E por acaso eles descobriam isso, que tinha algumas pessoas que faziam, tinha uma profissão e o cara era trader, e aí essas pessoas decidiam que iam ser traders também de uma hora para outra, assim. E já naquela Uhum. época eu falava, cara, você não vai virar trader da noite pro dia. Eu falava, ó, eu contava a minha história, eu passei meses operando todos os dias, com os caras muito bons do meu lado, aprendendo diretamente com eles. E eu demorei para aprender, e eu fui um dos caras que aprendeu mais rápido. Então, É toma possível, cuidado. né? Mas É não é possível, simples mas assim, fácil como não, é não. pintado na internet. Então, assim, aí a partir disso a coisa começou a ganhar escala e já era. Nossa, O quando Nicodemos perguntou aqui como funcionou para montar esse timão do portal. Foi muito desses amigos já e foi. conhecidos do mercado. Inclusive, o Chico, né, que é esse cara que tem 40 anos de mercado, sempre respira, ele opera atua no mercado desde 1979. É, ele é mais velho que eu, ele tem mais tempo de mercado do que eu tenho de idade. Eu lembro até hoje que a gente marcou um almoço, porque a gente morava no mesmo bairro, a gente morava lá no Condado, né? E a gente morava ali no Condado e a gente marcou um almoço num lugar ali que inclusive é point da galera. Não sei, agora depois da pandemia, não sei se ainda é point do pessoal. E aí conversando, e ele falou, pô, cara, eu tô bem triste, meu. Tô dentro de casa, pô, eu sentia tanta falta daquela convivência e tal. Aí eu falei, meu, vamos montar então um lugar nosso aí, vamos criar um canal de YouTube, não sei. Que canal de YouTube naquela época você gravava o vídeo, você subia o vídeo já gravado, né? Você não fazia live. E aí, tipo, por questão de, sei lá, semanas depois, um amigo meu falou, cara, vamos criar uma comunidade, um site. Eu sei programar, eu programo um site, enfim. Então dali já surgiram dois caras, né? O Chico, que está até hoje, e o Eric, que era o programador, que inclusive é quem cuida de toda a parte de tecnologia. E aí nisso, tinha um assessor de investimentos que ele falou para mim o seguinte, olha, eu tenho um cliente que ele é muito grande, e eu preciso de alguém que seja um trader para ensinar ele a operar, ou talvez ensinar ele a não operar. Porque era um cara que ele tinha um patrimônio muito grande, ele tinha um patrimônio de 50 mil dólares, 50 milhões de dólares, se eu não me engano. Era um patrimônio muito grande. E ele estava operando e tomando stop tipo, num dia de 80 mil dólares. Tipo, teve um dia que ele perdeu, sei lá, 700 mil dólares. Então, ele precisava de alguém para frear ele, né? Uhum. E ainda eu fui pensando, caramba, como é que eu ensino um cara que tem muito mais dinheiro do que eu, assim, né? Aí eu falei, bom, beleza, ele tem muito mais dinheiro do que eu, mas eu tenho muito mais técnica do que ele. Se esse cara não Sim. tomar cuidado, ele vai quebrar. E aí, nessa ida, eu era no Rio de Janeiro, eu tive que viajar para o Rio de Janeiro, e aí eu me encontrei com o Marcos Moore, que tava, sei lá, eu chamei ele para tomar uma cerveja lá, e um happy hour. E nisso eu senti que, assim, a XP estava mudando toda a operação do Rio de Janeiro, que a XP era uma corretora que nasceu no Sul, cresceu no Rio de Janeiro, e ele depois se mudou para São Paulo. Ele estava vindo para São Paulo, e ele estava no Rio, não queria vir para São Paulo, aí eu falei, bom, ele não vai vir para São Paulo, ele vai sair da XP. Se ele sair da XP, é um cara que é legal para trazer junto da gente enfim, fazer esse trabalho que a gente vem fazendo. E aí, eu troquei uma ideia, foi assim que eu acabei trazendo o humor com a gente. Mas a coisa mais bizarra é que, assim, quando a gente criou e a gente lançou, tipo, a gente inaugurou, a primeira semana, pra época, era muita coisa, tinha 100 pessoas na sala. E eram 100 pessoas que eram... Quem que eram essas 100 pessoas?
eram aqueles antigos operadores de pregão que eram da Interfloat, viraram clientes da XP e na XP acompanhavam o meu trabalho. E com a minha saída, eles ficaram sabendo que existia essa sala e eles foram para lá. Então, esses caras frequentavam essa sala e trocavam ideia e conviviam. E tem gente que era dessa época, de 10 anos atrás, que me acompanhava e que hoje está dentro do time do Portal do Trader, né? O exemplo é o Murilo Barquete. O Murilo ele tem uma história muito legal. Ele é flautista da orquestra da Petrobras. E ele Caramba. sempre gostou do mercado, ele sempre investiu em opções, ele era cliente da corretora e investidor. E o cara entendia muito, o cara é uma enciclopédia de conhecimento sobre opções. E o cara sempre gostou da gente, sempre simpatizou muito, então a gente trouxe ele também. Não, então beleza, cara, você vai dominar esse assunto, todo mundo que tiver dúvida de opções, é você quem responde. Então muitas das pessoas que a gente tem hoje no time, a gente foi trazendo assim, né? O Léo é um cara, uma história bem interessante, porque o Léo, ele é um trader de mini contratos, contratos futuros, ele opera só fluxo, ele não sabe ver gráfico. Ele começou a carreira dele, acho que em 2007, no back-office de uma corretora, muito pequena, muito familiar, então era tudo muito próximo, ele aprendeu as coisas ali na base da informalidade, ele aprendeu a operar. Em 2010 ele se lançou em carreira solo como um trader. E ele levava a vida dele feliz e tranquilo, e era amigo nosso. Até que final de semana a gente combinava, ia pra praia e tal. E aí, sei lá, em 2018 a gente falou, cara, a gente tá precisando reforçar o time, precisava trazer mais gente e tal. E a gente lembrou do nada, pô, o Léo, cara. O Léo tá lá, ele é um cara gente fina, ele sabe conversar. Vamos trocar uma ideia com ele. Eu acho que ele, putz, abraçaria muito esse nosso projeto educacional, se juntaria, viraria parte do time. Então, as pessoas me perguntam, pô, você já ouviu falar de trader que vive sem dar curso? Eu falei, conheço vários. Aí eu cito muito o Léo, por exemplo, é um cara que até 2018 nunca tinha dado nenhum curso. Ele só começou a trabalhar nessa área educacional porque a gente trouxe ele para isso. Mas eu conheço muitos outros traders que, inclusive, jamais vão dar aula porque os caras não querem. Os caras sabem o trabalho que dá, sabem o trampo que é você formar um trader. E os caras falam, não vou ensinar, velho, não vou. Cada um com seus problemas. Se eles querem aprender, colhem outras pessoas que estão dispostas para isso. Mas eu não vou. Eu tenho vários Já vi amigos que... outro movimento, o trader que começou a dar aula, aí falou assim, não, peraí, eu tava melhor só fazendo meus trades e desistiu. Falou, não, deixa quieto, galera, essa é a última turma, não vou mais. Exatamente, exatamente. Eu conheço vários, assim, vários. Que eles falam, Existe pô, também a sinceramente... responsabilidade, né, dali, de tempo, também disponibilidade para responder, te dar dúvida. E até hoje, eu tenho amigos três que falam, pô, Sasaki, você que é da área educacional, putz, tem uma galera querendo ter aula comigo, o que você acha? Eu entro nessa? E eu sempre falo pro cara o seguinte, eu falo, ó, você hoje provavelmente tem ali umas 10, 20, 30 pessoas que querem aprender com você. Legal, você pode fazer um curso para essa galera, mas se você quiser entrar nessa, da onde você vai tirar a próxima turma? Porque essa turma que está hoje ali, eles vieram acumulando ao longo de anos, eles querem saber como você opera, eles vão aprender, legal. E de onde você vai tirar a próxima turma? Putz, para tirar a próxima turma, você vai ter que criar todo um micro-organismo ali que gera exposição no trabalho que você faz, que você apresenta conteúdo para provar o teu valor, para provar que você sabe, que você é uma autoridade. E eu falo, cara, quando você vai ver, você está tendo um trampo tão forte por conta disso, que Os bastidores. você pensa duas vezes. Você pensa duas vezes. É assim, é fantástico. É um negócio que eu sempre quis, porque é um business, eu sempre sonhei em gerir negócios, sempre, sempre. Até hoje eu sou empreendedor em série. Esse final de semana eu estou indo fazer um curso do negócio que não tem nada a ver com o mercado financeiro para um dos meus empreendimentos, uma das coisas dos meus projetos. Então, é porque eu gosto. Eu gosto. Eu abro mão de uma parte do meu tempo de ficar somente em frente à tela para poder investir em outras coisas. Eu tenho participação em empresa de bebida alcoólica, tenho participação em fundo de investimento, claro que eu tenho participação em empresas de mercado, participação em empresa de research, só não tenho participação em empresa de assessor de investimento porque não pode, né? Não pode ter investidor capitalista, senão era um nicho que eu com certeza eu investiria também. Uhum. Então, por conta disso, eu
eu me predisponho a trabalhar dobrado para poder operar, continuar operando. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Mas eu sempre fui um cara skin in the game. Então, uma coisa que eu sempre faço, se eu estiver dando aula de trading é porque eu estou investindo no mercado. Eu não posso dar uma aula só porque eu sei a teoria. Por mais que tem valor você saber a sua teoria. Pô, eu já aprendi muito com os caras que não operavam, mas eles sabiam, né? Eu já aprendi. Mas para mim tem muito valor mostrar para as pessoas que estão comigo que, olha, eu tô aqui, eu tô na guerra, eu tô na trincheira, né? A realidade mesmo, né? E eu sempre fui assim. Antes de entrar para o mercado, eu dava aula para cursinho, para vestibular, e todo ano eu prestava vestibular para mostrar para os alunos que eu Caramba! estava lá. Eu prestava vestibular e eu Olha, isso é passava. muito inusitado. Para o trader, eu acho que é necessário o professor operar, mas o professor de vestibular eu não pensaria nisso. Eu falava e falava, Ué, o não, cara está beleza, fazendo essa prova vestibular aí. desse ano, junto comigo, para saber o que mudou no Enem. Eu fazia isso. E eu falava pros caras, beleza, velho, você vai lá, presta a prova, é só uns negócios que você tem que fazer. Ó, quer ver? Eu vou prestar junto, eu vou gabaritar. Eu ia lá, prestava, gabaritava, batia no peito e mandava bem. E assim, no trading não é diferente, né? Tipo, como é que você vai falar de trading sendo que você não opera? Tem muito no mercado, tem muito. E como eu falei, alguns desses muitos, inclusive, fazem um trabalho educacional muito bom. Mas eu, particularmente, não me sinto muito confortável se eu não estiver ali com um pezinho na prática, né? Então, Uhum. hoje o meu operacional está, inclusive, mudando bastante. Eu acho que um bom trader, um cara que tem repertório, um cara que sabe circular de um ativo para o outro, um cara que sabe circular de uma técnica para outra, uma pessoa que consegue mexer com modalidades diferentes de scalping, de day trade, de swing. Ele tem matéria para trabalhar o dia inteiro no mercado e tirar grana o dia inteiro dali, né? Mas dá um trabalho no campo. Então, por conta disso, hoje eu tô, como eu não tenho esse tempo, eu até tenho a base de conhecimento, mas eu não tenho tempo, eu tenho me concentrado um pouco mais nas operações de abertura. Que basicamente é uma Uhum. coisa que eu sei fazer bem, ou aprendi a fazer bem. Inclusive aprendi graças ao Léo, porque o Léo opera muito bem a abertura, e aí eu comecei a aprender uma convivência online com ele. Construção de preço no book de ofertas no pré-open, comecei a entender um pouco melhor todo esse universo. E aí eu fui aprendendo. A Marta também, a Marta fazia umas operações de abertura de mercado usando banda de Bollinger com 3 desvios. Aí eu Eu fui conheci a estudar Marta esses no negócios. portal do Trader. Ah, é? Aham. Então. E a Nossa, Marta ela foi tem. uma pessoa assim que me estimulou demais, assim. Hoje eu Ela é opero 10. commodities por conta dela. Ah, não, a Marta é 10. E é até engraçado que, assim, a gente conversava através desse sistema no Lector em 2011 e a gente precisava de alguém para commodities e ela era, tipo, era uma operadora de mesa nessa época que girava muito commodities. Ela era toda hora top 2, 3 da rede inteira de operadores de mesa da XP que mais giravam volume. E aí fui eu que fiz a entrevista na época para contratar ela para a XP, então ela entrou para a equipe, entrou como especialista em commodities. E anos depois ela ficou na XP, eu saí, ela continuou, depois ela foi para o mercado de energia. Aí depois de uma mega de uma volta ela veio parar dentro do portal do trader de novo, ficou um bom tempo com a gente, até voltar depois de novo para É, XP Investimentos, né? É uma vai e baita de uma volta. volta. E eu aprendi muito com ela nessa convivência. Esse tempo que ela teve de volta dentro do portal, tinha muita técnica que eu aprendi direto com ela. E eu, quando Então, comecei a estudar análise gráfica, eu me prendia muito nessa questão. Bom, eu trabalhei no mercado financeiro, eu já olhava e falava, ó, tem pouca mulher, né? Sempre teve. Mas sempre ainda nas teve. áreas que eu trabalhei tinha mais. E aí, nos cursos de day trade, etc., eu falava, nossa, dá até vergonha de perguntar alguma coisa aqui, porque se eu falo uma groselha muito grande, eu sou a única mulher. E, e aí me chamava muito a atenção quando eu encontrava uma outra mulher, né? Que foi o caso da Marta. Eu Ah, falei, nossa, alguém que tem experiência tá aqui, é ela mesma que eu vou seguir. mas era assim, hoje deve ter mudado muito, Mudou. porque o pregão não tinha mulher e uma vez um operador ele me explicou, ele falou, cara, existe muito embate físico dos caras se espremerem, se acotovelarem, né? Ele falou,
pela gritaria, seria até melhor a mulher. A mulher tem a voz estridente, então ela grita mais alto que todo mundo, as pessoas escutam ela mais claramente. Mas ele falou, era um problema físico. Meu primo Aham. contava, né, que quando o bicho pegava, começava a negociar, os caras puxavam o operador pela gola da camisa, rasgava a gola, rasgava a gravata. E falou, meu, os caras lá Sim. nem usam gravata de verdade. Os caras têm que usar, porque não sei por que inventaram que tinha que usar gravata. Ele falou, os caras usam aquelas gravatas que é presa com crepe aqui atrás de mentira. Porque se Pra usar não uma de correr o verdade, o risco de cara. ser enforcado. Exatamente, se usar uma de verdade, o cara se ferra. Então, era um ambiente muito, muito masculino. E depois, por um bom tempo, pelos lugares por onde eu passei, ainda era um ambiente muito machista. Né? Eu cheguei a encontrar gestor, chefe, que falou assim, não, eu não contrato mulher para minha equipe. Ponto final. Então, assim, essas pessoas hoje nem estão mais dentro do mercado, mas Mas o existia. universo você percebe que existia. E, tipo, É. os caras comentavam, assim, obviamente não gritava para Deus e o mundo, porque o cara também não era maluco, ia ganhar um processo à toa, mas eu já escutei as pessoas falarem, não contrato gente, não contrato gordo, eu não contrato mulher, já vi várias vezes, gestor falando isso, de áreas, assim. E hoje em dia, nos últimos anos, assim, virou tanto que eu vejo, assim, relatos de casais, da esposa que falou: Ah, meu marido comprou esse curso aqui, tinha jogado dinheiro fora praticamente, não estava nem fazendo o curso, tentou, não deu certo, teve Uhum. loss, desistiu. Eu fui lá, peguei a senha dele e comecei a estudar. E o cara incentivou. Então, assim, casais que Sim, operam não, tem juntos, tem muita coisa vários rolando, casos. assim, Não, nesse sentido de trazer mais mulheres, sabe? tem um caso muito Ainda legal bem. que é o da Luana, né, da Luana Schneider, do Market Minds. O marido dela foi aluno nosso no portal do Trader e, obviamente, ela estava junto. E aí ela assistiu o curso porque o marido assistiu também. Então foi por ali que ela se apaixonou pelo mercado financeiro. E foi meio que a Olha, não porta de entrada sabia. dela. Mas Caramba. foi graças ao Carlos, o marido dela, que foi Eu de sabia que o verdade Carlos um era do grande mercado, incentivador. mas eu não sabia que era no portal do Trader. Que interessante. Foi Aliás, falando disso, né? Você falou do pré-marketing, que é com o Chico. Chico, Chico. Francisco E o Alves. que mais que a pessoa encontra hoje no portal do Trader? Porque é uma nova fase, né? Tem o plano TNT, uma outra É, plataforma. demorou um tempo para a gente chegar nesse formato. Hoje parece que é meio óbvio, né? Mas demorou um bom tempo. Basicamente, o portal do trader, para quem nunca ouviu falar, você chega lá, você se depara com um blog, né? Então tem texto saindo praticamente todos os dias agora. Isso, nossa, me tomou muita noite de sono para pegar o ritmo para escrever e produzir. Aí depois disso, você tem a área Aprenda, que tem uma série de cursos gratuitos sobre diversos assuntos. E você tem uma área ao vivo, com o chat, e o Chico fica alimentando isso ali com os cards de notícias, de dados que vão saindo. Embaixo tem um calendário de aulas ao vivo que acontecem à noite. E a live de manhã vai das 9 até meio-dia. Só que parte dessas lives, elas são fechadas, exclusiva para quem são os alunos que assinam o treinamento. E dentro do treinamento a gente criou uma plataforma de conteúdo educacional, como se fosse uma Netflix, sobre os mais diversos assuntos. Então lá você vai encontrar material para aprender a ler fluxo, para operar gráfico, price action. O Eduardo Becker, eu conheci num churrasco, assim, meio que por acaso. Eu vi que alguém perguntou aqui também como A conheceu gente ele. começou a conversar e ele falou: eu sou físico também, porque eu sou físico, eu formei em física pela USP e ele se formou pela PUC. Ele falou: só que eu sou formado Agora eu pela entendi PUC. por que a Ariane começou com você, porque ela também é física, a Ariane Ela também é Campolim. física. Ela também é física. No início eu Tem colei no história. Caio Sasaki, dava pergunta pra ele, enchia o saco, ele respondia, eu adorava. Exatamente, exatamente. E tem físico pra caramba no mercado hoje em dia. Assim. Eu tenho orgulho de dizer, acho que dentro do portal a gente tem 4 físicos hoje. Olha. Já tivemos mais até. E, enfim, aí lá dentro você encontra um conteúdo bem mais amplo, com uma estrutura bem mais parruda, porque a gente faz questão de cada aula precisa ter um texto complementar, tem teste de conhecimento, de múltipla escolha, e tem espaço para você fazer uma pergunta que você quiser sobre aquela aula específica. Então, é diferente de você entrar dentro de um grupo de Telegram, você mandar uma pergunta, alguém te respondeu, o chat corre, aquilo fica perdido em algum lugar e
Você não aprende com a dúvida do outro, porque não é feito para isso, afinal de contas, né? Então lá Uhum. não, lá meio que constrói-se um mini fórum dentro de cada aula para se discorrer a respeito daquele assunto. Então Que tem uma legal. plataforma, uma estrutura bem mais, como eu falei, é bem desenhado, mas porque, putz, a gente, no meio do caminho, foi fazendo vários modelos e tentando formas de criar treinamentos, e esse foi o que casou melhor. E ele é tipo uma máquina perpétua de treinamentos, porque, por exemplo, eu estou nesse mês e o mês que vem vão ser aulas somente voltadas ao universo de day trade. Então, eu dou uma aula de day trade, eu dei inclusive aula na segunda, dei aula ontem, vou dar aula amanhã, à noite, sobre o assunto. Aí depois vem um editor de vídeo, ele baixa esse vídeo, ele edita, ele corta as pontas ali, deixa só o que interessa da aula e sobe isso para a plataforma. Quando sobe para a plataforma, o vídeo ganha um texto complementar, ele ganha essa estrutura de perguntas de fixação. Então, muitas das aulas que a gente vai criando acaba virando uma aula que vai para dentro do e-learning. E esse assunto vai crescendo. Tem coisas que a gente nunca abordou, mas já está na pauta. A gente vai falar Uhum. de criptomoedas em algum momento. É, a gente vai falar de mais sobre assunto comportamental. A gente vai começar a adentrar cada vez mais em outros tópicos que, inclusive, a gente já abordou, mas a gente acha que merece aprofundar. Vale revisar algumas coisas. Se pegar 2, 3 anos atrás, não existia RLP, então hoje tem aula sobre RLP dentro do portal. Então, assim, em Aí a resumo, é meio que pessoa uma vai Netflix. É uma Netflix de navegando conteúdo. ali de Dá para acordo com a você. necessidade, né? Pode ter Tem. alguém básico, vai trilhar de uma forma, e o avançado, que só quer se especializar no tape reading, já vai Ele vai trilhar de outra selecionar só forma. aula de tape reading, só live de tape reading. O cara, inclusive, que é iniciante, ele tem uma trilha para ele pegar o passo a passo e começar do zero sem saber absolutamente nada. Mas o cara que é avançado, ele pode ir igual na Netflix e somente nos conteúdos que ele quer e está mais interessado. E aí, Que com base massa. nisso, a gente conseguiu criar um treinamento em forma de assinatura. Porque também, o que acontece? Antes a gente tinha uma mega de uma estrutura, professores fodas, mas a gente tinha que remunerar essa galera. Então a gente era obrigado a cobrar muito caro por esses treinamentos. Né? Eram treinamentos de 4, 5 mil reais. E cujos lançamentos eram semestrais. Aí a gente mudou o jogo. A gente falou, não, cara, vamos chutar o preço lá embaixo para caber no bolso de todo mundo. A galera paga treinamento de conhecimento como paga uma academia. Né? E faz sentido, porque assim, academia eu vou pagar a vida inteira. E eu vou pagar feliz porque é algo que eu preciso. E eu acredito Uhum. que um cara que ele quer trabalhar com investimentos, quer lidar com isso, quer aprender e quer seguir atualizado, ele vai pagar a vida inteira porque tem trabalho para a vida inteira ali, né? Sim, e a gente está No... sempre aprendendo. Uma coisa que eu falo, ó, Com não certeza. existe aquele momento que, nossa, o trader parou de estudar e só vai operar. Não. Ele está É porque sempre assim, estudando, essa que é a verdade. Vai as estudar um novo coisas. ativo que nunca tinha parado para olhar. Eu, pelo menos, sou assim. É... Tem dia que eu tô ali vidrada num gráfico porque é a primeira vez que eu tô olhando aquele ativo e eu quero entender qual que é a Mas não é movimentação só dele. você que é assim. Tudo que exige comprometimento, você para pra pensar, um relacionamento. Você não constrói um relacionamento com um mega de um final de semana ultra romântico, onde você faz provas de amor, helicóptero, pétala de rosa, e beleza, já era, fiz minha parte, agora pro resto da vida isso daí vai se carregar sozinho. Não é assim. Você não cuida da saúde também aquele final de semana que você só come salada, nada de industrial, zero refrigerante, água ozonizada, e não, beleza, já dei um jeito, agora o resto da vida é só tocar o foda. Você não educa os filhos num final de semana com uma imersão. Nada é assim. Tudo que Nada. exige comprometimento, que realmente é importante, cara, você vai lá e constância, constância. Todos os dias se informando, lendo a respeito, se atualizando, estudando, conhecendo mais. É tudo, relacionamento é assim, para lidar com saúde é assim, para lidar com bem-estar é assim. Você pode pegar ter o final de semana dos seus sonhos, ir naquele hotel que você queria, pedir o prato preferido, assistir o seu filme preferido. Cara, tive o estilo de vida que eu sonhei a vida inteira, por um final de semana. Como é que eu carrego isso ao longo da vida? Putz, você vai ter que continuar trabalhando nessas coisas ao longo da vida inteira, porque é assim que a vida funciona. Então, para mim é muito claro, assim, o cara que ele quer investir, ele acha que ele vai fazer um curso de um final de semana e aquilo vai suprir ele o resto da vida, putz, ele está um pouco enganado, ele está sofrendo de uma miopia muito forte em relação ao que é Olha que esse legal, o negócio. Nestor, ele tá sempre aqui comigo. Falou que
Achou o ecossistema do Portal do Trader sensacional. Ele trabalha com marketing. E Olha tá só que feliz em bacana. estudar com o Portal do Trader, porque vai ajudar na transição de carreira dele. Olha que bacana. Ah, Entrou pelo show plano de bola, TNT. seja bem-vindo. Eu vi, o Nestor me mandou uma mensagem, ele até, a gente estava falando que acho que o Marcos Mu, que é um dos professores, ele é um assessor de investimento, ele estava contratando equipe, inclusive. Aí o Nestor tinha perguntado, eu mandei até um e-mail lá Ah, para que ele. massa! Nossa, ele é muito É. querido. Fiquei E a feliz. gente tem muito aluno nosso que vira, tipo, membro da equipe. Assim como a gente tem Que muito legal. aluno que vira referência no mercado. Então, sei lá, a Pan, que é da Rico, a analista da Rico, foi aluna do TNT. O Zé Rico, que é analista da Rico, foi aluno do TNT. O Cris Natividade, analista da Modal, ele foi aluno do TNT. Então, assim, a gente tem praticamente gente em todas as casas e para a gente é uma satisfação imensa, né? Saber que a gente contribuiu de alguma forma para a formação Sim. dessas referências no mercado. Assim. Isso que é massa, né? E também É, agora disponibilizando de uma forma que ficou mais acessível, né? o mercado ele se transformou, né? Uhum. Porque há um tempo atrás era assim que as coisas funcionavam. O mercado educacional, para você ter conhecimento de ponta, normalmente se pagava caro por Sim. isso. Eu tenho lá minhas dúvidas, por exemplo, se os meus filhos vão pagar por um MBA, porque é um treinamento muito caro e que entrega muito pouco em relação ao que ele cobra. Né? Tudo Sim. bem que ele é quase que um cartãozinho de visita para o mundo corporativo, você tem um É, tipo, ai, MBA. tem que ter. Né? Eu tenho e eu nunca falei para ninguém que eu tenho. Mas, enfim, eu acho que o universo educacional, e eu sou apaixonado, minha mãe era professora, eu fui professor praticamente a vida inteira. Eu sou apaixonado pelo universo educacional e eu acho que putz, tem muita coisa legal para rolar ainda nesse ramo. Assim. Eu acho que ele ainda nem está perto de se consolidar. Então é um lugar onde eu quero seguir mergulhado, me dedicando. E ele vai deixar algo muito mais do que, tipo, eu ganhei dinheiro dando aula. A questão não é nem essa, assim, você constrói um legado. Né? Alguma coisa que depois que você partiu, alguém lá, você já é só cinzas e pó, alguém assiste uma aula sua e fala, caramba, eu não acredito que esse cara há 30 anos atrás já estava falando disso. É um Verdade. legado, é um negócio que dura Legal. muito mais do que você. Então, para mim é uma satisfação imensa lidar com essa área. Assim, é algo que eu provavelmente vou levar até o fim da minha vida por gosto, por hobby, por profissão, seja lá por quais foram os E caminhos. evita também da galera gastar rios de dinheiro, porque tem muita gente com cursos muito caros ainda e que Tem, entraram no mercado há 2 anos e já, poxa, vou tem, dar aula, tem, sabe? tem. Então evita também esse tipo de coisa, sabe? Já coloca a galera no Sim, lugar que tem uma informação consolidada. Isso é muito bacana. sim, sim. Acho que tem, nossa, assim, e tem muita gente fazendo um trabalho legal, né? Eu sempre busco evidenciar essas pessoas que fazem um bom trabalho. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu sempre comento isso, assim. Eu cito desde Deus e o mundo que eu acho bom, eu falo. Não tenho Sim. muitas Ó, redes a para isso, não. Graziella acho que me conheceu hoje. Falou que lindo, uma mulher trader. Amei, é pra lá que eu vou. Isso aí. Ah, que Vamos bacana. juntas, Grazi. Nossa, Tem, Caio, botado eu tem queria te espaço. agradecer, porque foi um papo assim. Eu descobri muita coisa sobre o seu início, que eu não sabia. E foi. É, Nossa, ao mesmo tempo que você conhece mais a pessoa, aprende mais sobre o mercado, né? Eu adoro esses papos por conta disso. sim. E a gente vai ter que fazer uma dobradinha, uma volta, né? Você vai vir depois, a gente faz uma outra em que você conta um pouco da tua história e como você começou Sim, nesse mercado. Eu boa. tô, Aí, Grazi, já vamos marcar outra live, fica é, ligada, com que eu te certeza. conto como é que eu me tornei uma mulher trader. É isso aí. Isso aí, Paula. Fechadíssimo. Obrigadão, Caio. Obrigada, galera que acompanhou aqui também no ao vivo. Eu que agradeço, que agradeço. Bom, eu preciso correr agora que eu preciso cuidar das crianças aqui, que eu tenho É, dois, que por eu já enquanto. estourei o horário seu. Não, mas foi um prazer imenso, viu? Se deixar, eu fico conversando, vou madrugada É, a gente dentro, sem vai. horário. Eu sou assim, eu falo pra caramba mesmo. Um beijo, boa noite. Beijão, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.